Gente, não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? Você já imaginou viver num país onde cada palavra dita em público poderia conter uma sentença? Neste vídeo, vamos revelar o que realmente aconteceu entre 1964 e 1985, o regime que mudou o Brasil. Prometemos não versões amenizadas. Prepare-se. Foram dias de pesquisa exaustiva, estudo de arquivos pouco conhecidos, relatos esquecidos, para reconstruir o silêncio que muitos preferem ignorar. Vamos confrontar os fatos: prisões arbitrárias, desaparecimentos, censura, tortura, o peso de uma ditadura que nem sempre aparece nos livros de história. E você vai se perguntar: quantos de nós conhecem de fato a profundidade desse regime? Quantas verdades ainda dormem sob o pó da memória? Tá pronto para entrar no lado obscuro da história brasileira e descobrir aquilo que insistem em esconder? Antes que os tanques cruzassem as ruas, o Brasil já estava em guerra. Não uma guerra com balas, mas com ideias, medos e ambições. Era o início da década de 60. O país parecia dividido em dois mundos que já não se entendiam. De um lado, a esperança de um povo que sonhava com mudanças profundas, terras, salários, direitos, dignidade. Do outro, o temor de uma elite que via nas reformas de João Goulart o prenúncio do caos. As ruas ferviam, os discursos inflamavam. Cada manchete de jornal parecia um aviso, cada comício uma provocação, e enquanto o povo marchava pedindo reformas, os generais em silêncio marchavam em outra direção. Havia medo no ar, o medo do comunismo, o medo da desordem, o medo do futuro. E é curioso como o medo pode ser o pavio mais curto da história. Nos bastidores, algo estava sendo preparado. Não apenas um golpe, mas uma ruptura. Uma operação orquestrada com precisão cirúrgica, apoiada por forças que vinham de muito além das fronteiras brasileiras. E quando o som dos motores militares começou a ecoar nas madrugadas de 1964, já era tarde demais. Mas o que levou o Brasil a esse ponto? Como um país em busca de liberdade se tornou prisioneiro do próprio medo? Para entender o que viria a seguir, precisamos olhar o instante em que o poder trocou de mãos, o momento em que a história parou e começou a ser reescrita. Na madrugada de 31 de março de 1964, tanques começaram a se mover. Não eram manobras de treinamento, era o som metálico do poder tomando forma. Em poucas horas, rádios e jornais começaram a ecoar a mesma mensagem. O governo havia sido deposto, o perigo vermelho fora contido, o país salvo. Mas salvo de quê? De um inimigo real ou de uma ideia conveniente? Enquanto João Goulart fugia para o exílio, a nação assistia, confusa, à promessa de uma intervenção provisória. Só que o provisório no Brasil costuma durar muito mais do que o previsto. E aquele 1º de abril, dia da mentira, marcou o início de uma das verdades mais duras da nossa história. O Congresso foi pressionado. A Constituição, esvaziada. As vozes que discordavam, silenciadas. Nascia o regime militar. E com ele, um Brasil que aprenderia a temer o próprio silêncio. Mas o poder, uma vez tomado, precisa ser sustentado. E para isso, novos mecanismos de controle estavam prestes a surgir. O regime não era mais uma promessa, era uma estrutura. Partidos políticos foram reduzidos a 2. Eleições diretas perderam sentido.
e a censura se infiltrou como sombra sobre cada palavra impressa, cada canção, cada ideia. A televisão, antes janela para o mundo, tornou-se espelho do governo. E quem ousasse desafiar esse reflexo, simplesmente desaparecia das telas e, às vezes, da vida. Os atos institucionais surgiram como leis acima da lei. O mais temido deles, o AI-5, deu carta branca para prender, calar e punir qualquer suspeita. O medo se tornou rotina. O silêncio, estratégia de sobrevivência. Mas a história nunca se dobra completamente. E nos porões do medo, uma nova força começava a nascer: a resistência. Os anos 70 carregam esse nome por um motivo. Eram pesados, frios e mortais. Cidadãos comuns sumiam de repente. Jovens eram presos por sonharem alto demais. A tortura se tornou ferramenta de informação. A informação, moeda de poder. Era um tempo em que a dor tinha endereço, mas ninguém ousava bater a porta. E quem o fizesse, jamais seria o mesmo. A cultura, ainda que vigiada, encontrou maneiras de falar por entre as frestas. Músicas cifradas, poemas disfarçados, metáforas perigosas. A arte virou resistência, e cada verso, um grito escondido. Mas se as vozes eram abafadas aqui, lá fora o mundo começava a ouvir. E o Brasil, aos poucos, percebia que o silêncio já não era mais suficiente para esconder o que acontecia. Enquanto a repressão crescia, crescia também a coragem. Estudantes, artistas, jornalistas, religiosos, todos, de alguma forma, começaram a se unir contra o regime. A guerrilha urbana tomou as ruas. No campo, movimentos armados surgiam nas sombras da floresta. E do outro lado do oceano, o mundo começava a questionar o regime brasileiro. Denúncias de tortura e desaparecimentos ecoavam em jornais estrangeiros. A imagem de um país ordeiro e próspero começava a rachar. Mas regimes autoritários não caem por vergonha. Eles caem por desgaste. E esse desgaste já estava em curso, dentro do próprio sistema que jurava nunca fraquejar. O chamado milagre econômico deu lugar a uma realidade amarga. Inflação alta, desemprego, desigualdade crescente. O povo que antes assistia em silêncio, agora murmurava nas filas, nas fábricas, nos lares. A confiança nas promessas militares se dissolvia, e quando a economia vacila, o poder perde o chão. Corrupção, censura, medo, tudo já soava repetitivo. O regime começava a ruir por dentro como uma estrutura corroída. Mas antes que o fim chegasse, uma transição cuidadosamente calculada seria montada, e com ela, a ilusão de que o poder estava sendo devolvido. Sob o lema de abertura lenta, gradual e segura, o regime começou a afrouxar suas amarras. Mas era uma abertura controlada, um teatro político onde a liberdade ainda usava algemas invisíveis. As diretas já ecoaram nas ruas, reacendendo algo que o medo não conseguiu matar: o desejo de voz. A anistia trouxe de volta exilados, mas também absolveu os que cometeram crimes em nome do Estado. E assim, com discursos moderados e promessas de reconciliação, o Brasil tentou acordar de um pesadelo de 2 décadas. Mas alguns pesadelos não terminam quando abrimos os olhos, porque as cicatrizes continuam lá. A ditadura acabou no papel, mas suas marcas ainda vivem nas esquinas da história, nos arquivos que permanecem fechados, nas famílias que ainda esperam por respostas, e nas instituições que aprenderam a conviver com o silêncio. O Brasil mudou, sim, mas mudou o suficiente? Ou apenas aprendeu a disfarçar suas feridas? Aqueles anos de chumbo deixaram algo mais do que lembranças. Deixaram perguntas que ecoam até hoje. E talvez entender o passado não seja apenas uma questão de história, mas de sobrevivência. Se você acha que já ouviu tudo sobre a ditadura, espere até ver o que foi escondido nas sombras. Inscreva-se e venha comigo descobrir o que ainda não foi contado.